Olá, muito boa tarde. Há um ano a Igreja Católica preparava-se para eleger o novo Papa. A surpresa chegou pela escolha do Cardeal de Buenos Aires, que vindo de longe imprimiu um novo estilo ao seu pontificado, pelos gestos imprevistos e pelas mensagens desafiantes. O primeiro ano do pontificado do Papa Francisco merecerá agora a análise de André Costa Jorge, diretor do Serviço Juízo aos Refugiados, e Joaquim Cadete, economista. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Boa tarde. Tentaremos recordar gestos e mensagens que o Papa Francisco com que o Papa Francisco foi surpreendendo, nomeadamente essa ida a Lampedusa, ao encontro de muitos imigrantes e muitos refugiados. De que forma é que, até pela ocupação profissional que tem, diretor do Serviço Juízo aos Refugiados, viu esse gesto e que transformações aconteceram na forma como se encaram estes cidadãos? Bom, desde logo, este gesto do Papa Francisco é um esperado e inesperado. Isto é, ele, desde o princípio do seu pontificado, torna real a opção da Igreja pelos pobres, pelos mais desfavorecidos. A sua ida a Lampedusa, de alguma maneira, marca um sentido, mais do que propriamente uma palavra, é uma palavra feita à ação, não é? E, portanto, ele visita Lampedusa, que é um dos espaços na Europa, uma das rotas, um local de chegada de milhares de refugiados e de migrantes à Europa, e é um lugar também que evoca esses milhares de pessoas que morreram no mar, no Mediterrâneo, ao longo deste tempo. O Papa quis despertar consciências, disse na homilia lá em Lampedusa. Conseguiu? Eu creio que ele conseguiu isso, conseguiu muito mais. Ou ficou um acontecimento mediático e a vida dessas pessoas permaneceu na mesma? Eu creio que já não... a dimensão de ter chamado a atenção e o papel que ele teve, porque a seguir a ele, recorde-se que Durão Barroso, como Presidente da Comissão, esteve poucas semanas depois em Lampedusa, e também outros responsáveis políticos olharam para o assunto de uma maneira mais forte e mais intensa. Portanto, essa dimensão, creio que foi alcançada. Agora, falta muito para fazer, e o Papa lançou apenas o primeiro desafio a toda a Europa, aos cristãos na Europa, em primeiro lugar, e depois a todos os outros que queiram juntar-se a estes, na necessidade de dar a mão àqueles que mais precisam, aos mais vulneráveis. Joaquim Cadete, como é que analisa esta opção do Papa Francisco por olhar às periferias, olhar àqueles que muitas vezes não são notícia, apesar de acontecimentos trágicos passarem pelas suas vidas? Eu penso que o Papa Francisco está exatamente agora, no seu pontificado, a implementar um pouco aquilo que foi desenvolvendo em Buenos Aires. A realidade é que a experiência argentina nos últimos anos tem sido profundamente marcante. Após a própria declaração de insolvência da Argentina por volta de 2001, isso veio intensificar a assimetria na sociedade argentina, e o próprio cardeal do Buenos Aires viveu todos esses dramas. Portanto, daí que ele hoje, face àquilo que tem vindo a acontecer no próprio globo, com a assimetria crescente entre países ricos e pobres, e a crise naturalmente vem intensificar toda esta situação, ele hoje é uma pessoa mais qualificada para poder ter um olhar diferente em relação àquilo que hoje precisa de ser feito e a toda a própria crise que o próprio sistema tem vindo a apresentar. É um pontificado marcado por essa experiência latino-americana. O Papa traz para a Europa, para o Vaticano, o que viveu em Buenos Aires? Eu penso que sim, porque a realidade é que na Europa ou no mundo ocidental criou-se uma percepção que nós estávamos a falar de países desenvolvidos e que este problema da pobreza tinha sido praticamente erradicado. A realidade é que esta crise dita financeira, mas que tornou-se social e cada vez mais política, começa a intensificar essa dita assimetria, e daí a necessidade de começar-se a voltar a viver um conjunto de problemas que provavelmente jamais se pensariam que hoje fossem caracterizados ou identificados no mundo ocidental. E passemos a esse tema da economia. Enfim, repetidamente o Papa Francisco a vai rejeitando a estes temas económicos, nomeadamente com essa frase: esta economia mata. Como é que um professor de economia olha para esta afirmação do Papa? Professor de Economia, já agora, da Universidade Católica Portuguesa. É uma frase forte,
e que para um professor de economia torna-se algo difícil de argumentar, porque muitas vezes nós tendemos a procurar sempre a dita eficiência económica, e essa eficiência económica muitas vezes é quase relegada, em certa medida, relega para o segundo lugar a dita equidade. Mas isso, aparentemente existe esta contradição, mas eu penso que essa contradição é na essência apenas aparente. Porquê? Porque se nós procurarmos sistematicamente promovermos a dita eficiência, há um momento do tempo em que essa eficiência deixa de ser possível de implementar. Porquê? Porque a sociedade quebra. E lentamente é isso que nós temos vindo a verificar, que o próprio capitalismo tem algumas insuficiências, e essa insuficiência decorre a um conjunto de valores morais que são a base para que o próprio capitalismo funcione de forma própria. Sem esse conjunto de valores morais, a própria sociedade tende a começar a apresentar comportamentos não desejáveis e, inevitavelmente, a dita ruptura tende a acontecer. E, portanto, é isso, em certa medida, o que nós começamos a viver. André Costa Jorge, como é que comenta esta afirmação do Papa? Eu creio que é na dimensão de uma economia que existe como fim em si e não como serviço aos homens e à humanidade. E, portanto, é nesse sentido, na minha opinião, que se consegue ler esta frase, esta expressão de que esta economia mata, e mata de facto. Se for uma economia virada para o lucro, se for uma economia virada apenas para os bens materiais ou para o dinheiro, e não uma economia virada para os homens e para as mulheres, para as famílias, e, em primeiro lugar, uma economia virada em favor da promoção humana e da dignidade da pessoa humana. Eu creio que não é um ataque à economia per si, mas é um ataque ao uso que estamos a fazer da economia, e isto que foi dito também me parece correto, esta ideia de ser um homem que veio da Argentina, de um outro lado do mundo, que conhece bem a realidade da pobreza e conhece uma realidade que nós, europeus, já estamos há algum tempo longe, e esta crise veio de alguma forma também acordar os europeus para esta consciência de que não estamos vivendo numa bolha, e estão de fora dessa realidade. O Papa, quando diz que esta economia mata, é dizer que nos mata a todos, se não vivemos de outra maneira, se não usarmos a economia e os recursos económicos de outra forma. E ao serviço, eu creio que na sua dimensão pastoral, enfim, enquanto pastor da Igreja, o que ele quis dizer é que devemos tornar a economia, colocar a economia no lugar da economia, que é ao serviço dos homens, e não os homens ao serviço da economia. Pelos desafios que o Papa vai colocando e pela circunstância da crise, isso está a acontecer? A economia está a ser colocada, de facto, ao serviço da pessoa e está a ser olhada a partir desse conjunto de valores que há pouco também referia o Joaquim Cadete? Bom, enfim, se está, enfim, não me parece que... Ou seja, está a ser consequente ou não? Bom, é uma pergunta difícil de responder. Eu penso que nós podemos ver alguns pequenos sinais de que, de facto, estamos todos pouco a pouco a acordar para uma outra realidade, enfim, para uma maneira diferente de viver. Todos. Falta muito a fazer. De alguma maneira também esta situação que todos vivemos de crise pode, de alguma forma, se por um lado nos desperta para a necessidade de acudirmos aos mais vulneráveis, aos mais pobres, por outro lado também pode, se não tivermos cuidado, crispar-nos e tornar-nos uma sociedade mais dividida e mais separada, e o fosso entre aqueles que podem e os que não podem aumentar. E, portanto, nesse sentido, creio que aquilo que podemos ir observando é que há uns poucos e pequenos passos que se podem fazer e que estão a ser feitos. Por outro lado, ainda falta muito para fazer. Joaquim, aquilo que vai observando? Eu penso que a verdade é que nós fomos, em termos económicos e financeiros, acumulando um conjunto de desequilíbrios que hoje são muito grandes e que os corrigir demorará inevitavelmente muito tempo. Muitas vezes tendemos a tentar fazer uma passagem, passar-nos a mensagem que as coisas tendem a ser razoavelmente rápidas, mas elas não serão necessariamente, é impossível que sejam rápidas. Isso quer dizer que a austeridade não será passageira? Isto quer dizer que quando se tem a dimensão que hoje em dia os países europeus tendem a ter de desequilíbrios, a verdade é que a austeridade é quase, não será passageira, porque alguém, aquilo que nós devemos é a contraparte de alguém querer receber, e portanto daí que há aqui um jogo entre estas duas partes e que tende a ser muito difícil de conciliar. E portanto eu acho que lentamente nós estamos todos a perceber que temos de mudar um pouco alguns comportamentos. No passado fizemos todos excessos e isso penso que é reconhecido por todos. Agora, não basta só
tender a olhar para um lado, é preciso haver um equilíbrio de ambos os lados. E, portanto, significa que não chega só a ter austeridade, é preciso ter um olhar diferente para quem hoje se encontra numa situação mais desfavorecida. E, portanto, isso aí, eu penso que a própria encíclica que o Papa Bento XVI tinha apresentado numa perspectiva social, a caridade na verdade, exatamente já aponta para esse olhar. Quer dizer, hoje em dia temos de perspectivar o que é a verdade e, a partir dessa verdade, voltar a ter um olhar diferente. O Papa vai desafiando também a uma mudança de cultura, de hábitos de todos os cidadãos, os desafios que ele vai colocando, por exemplo, na última exortação, que publicou, o Evangelho da Alegria, há afirmações como não se pode tolerar mais o facto de se lançar comida no lixo. Aqui em causa não estão também fala, muito proximamente a esta afirmação, dos pontos da Bolsa, que são um drama nas notícias, quando há alguém a morrer na rua. Enfim, que desafio é este para o nosso cotidiano? Eu penso que muitas vezes o desafio é tentarmos sermos mais eficazes naquilo que fazemos diariamente. Ou seja, muitas vezes temos atitudes sobre as quais nós não pensamos de forma mais profunda e podemos otimizar, na realidade, os recursos que temos. E, portanto, significa que se nós soubermos poupar aqui e poupar acolá e tentar com essas poupanças podermos ser mais eficazes na forma como distribuímos aquilo que temos, provavelmente tenderemos a chegar a um melhor resultado. Agora, não estar a manter tudo de forma igual sem refletir um pouco sobre o que é que devemos mudar. A reação à cultura do descartável é outra afirmação, enfim, repetida do Papa Francisco, a pensar nas pessoas que são olhadas quase como um objeto de consumo e que leva muitas vezes a situações e a histórias de vida como acontece com muitos refugiados. Esta é uma afirmação também para o nosso cotidiano. O Papa, quando chegou a Lampedusa, teve uma frase lapidar que foi esta: nós habituámos-nos ao sofrimento. Tal forma, já somos indiferentes, não é? Nos tornamos indiferentes. Hoje em dia, um atentado no Iraque ou noutra parte qualquer do mundo que mate 50, 100 pessoas causa-nos, enfim, na generalidade das pessoas, a mesmo tipo de sensação que se calhar um preço baixado no supermercado, numa produção qualquer. E não é a mesma coisa. E o Papa, quando faz a opção de se chamar Francisco, faz a opção pela simplicidade. E eu creio que esta simplicidade e aquilo que foi dito, que é, digamos, ir ao essencial e tornar as coisas eficazes, na linguagem económica será assim, eu creio que na linguagem da vida é procurar a simplicidade. O Papa tem manifestado, tem feito gestos e palavras, ele próprio, e isso é significativo, de uma vida mais simples. Há uma boa austeridade, a austeridade da vida simples, de procurar ter uma relação com as coisas como elas são, que são coisas para nós usarmos e não tornarmos escravos das coisas, e para não procurar ter coisas por ter coisas. E isto tem um sentido também missionário dentro da Europa, uma Europa, enfim, aburguesada, vamos dizer assim, e que envelhecida de alguma forma no seu modo de estar, e que ele traz esta forma simples de ser. E tem efeitos no cuidado dos outros, se olharmos no cuidado de si próprio, na vida social, na vida com os outros. Isto é, se olharmos para cada vida humana como ela é, como um dom de Deus, em primeiro lugar, e, portanto, não deve ser desperdiçado. Se há coisa que não deve ser desperdiçada é a vida humana, e não as coisas. E, portanto, o Papa tem aqui uma palavra e uma ação exemplar para todos. Isto é, procura estar e fazer, desde logo na sua ação no Vaticano. E é significativo como ele procura ter gestos simples. Isso toca às pessoas. E, portanto, este é o sentido do desafio para todos. Procurarmos ter uma vida mais simples. E se esta for uma boa austeridade, acho que é um bom caminho. E ajuda também a resolver a crise, não é? Não, é assim, indiscutivelmente, não é? O ponto hoje em dia é nós temos de tentar encontrar todas estas pequenas poupanças, não é? Essa forma simples de voltar a viver para tentar mitigar o problema que vivemos e resolvermos a crise. O Papa Francisco também o sugere. Muitas das propostas que faz são também dirigidas ao interior da própria Igreja. Aliás, logo no primeiro encontro que teve com os jornalistas, afirmou aquela frase que ficou na história já do seu pontificado, como queria uma igreja pobre e para os pobres. Até que ponto, na vossa opinião, esta renovação proposta pelo Papa está a surtir efeitos e está a ter consequências também no interior da igreja? Bom, desde logo tem feito pensar, não é? E levantou a questão, não será aqui
de uma ordem, trata-se aqui de nós, todos os cristãos, desde logo dentro da própria Igreja, no sentido até institucional do termo. Eu recordo que logo a seguir a sua visita a Lampedusa, o Papa visitou o Serviço Jesuíta aos Refugiados em Itália, concretamente no Centro Astali, e lançou o desafio às congregações, aos institutos religiosos, às ordens religiosas, para que se abrissem, se despojassem também dos seus bens e que a esse gesto pudessem dar abrigo àqueles que estão na rua, aos sem-abrigo. Transformassem mosteiros vazios em albergues para quem precisa. Exatamente. Mas isto é para todos. Foi para a Igreja aqui em concreto, no sentido institucional, mas é para todos nós. E, portanto, esta dimensão da Igreja para os pobres e para os pobres e com os pobres. E, portanto, todos nós podemos fazer isso em gestos pequenos, esta abertura em gestos pequenos, concretamente aquilo que temos, que podemos fazer, olhando para a nossa vida, aquilo que nos podemos despojar. Também é um desafio que concretamente nesta Quaresma está disponível para todos os cristãos e, portanto, a Igreja e o Papa está a fazer isto e alegra-me muito que o faça porque nos coloca, nós todos, na rota da dinâmica da vida, da dinâmica do espírito, que nos quer mais simples, porque há aqui uma dimensão também de quanto mais depressa nos pudermos tornar mais simples e mais livres, mais disponíveis estamos para os outros. Sim, eu penso que o sentido das afirmações do próprio Papa vieram relançar um novo pensamento dentro da própria Igreja, porque muitas vezes no passado havia uma dificuldade e nós tentávamos encontrar a dificuldade solicitando algum apoio ao Estado ou o que é que seja. Hoje em dia, e pela própria experiência do Papa em Buenos Aires, a forma eficaz de chegarmos aos pobres é tentarmos criar parcerias junto de vários organismos, junto da sociedade civil, para tentar chegarmos lá. Portanto, e hoje, muito da nova dinâmica que a Igreja vai ter que apresentar passa exatamente por esse estabelecimento de parcerias. Não procurar ter um apoio institucional, isso não vai haver lugar a esse tipo de situação, mas é tentar fazer das ditas fraquezas forças e tentarmos juntarmos o maior interesse possível na tentativa de resolução dos problemas. Em todo caso, há algo que é essencial, e o Papa tem esse cuidado de o afirmar, essencial no ambiente eclesial, na Igreja, que diz, que referiu várias vezes, que é esse reconhecimento de todos nós em Jesus Cristo. Caso contrário, a Igreja transforma-se numa ONG piedosa, como referiu. Que reforma está aqui também, e até, por aquilo que o Joaquim Quevedo dizia agora, essas parcerias, pode a Igreja também ir por aí procurando, enfim, uma via muito utilitária das coisas para resolver problemas sem ir ao essencial? Eu acho que a questão é, estas parcerias farão todo o sentido, mas também tendo um intuito de passar a mensagem, não é? Portanto, não faz sentido só estar a fazer parceria, ao comunicarmos com os outros, procuramos mostrar a diferença que a Igreja deve tentar imprimir nas relações com os outros e os próprios cristãos exatamente da mesma forma. Portanto, eu acho que daí que a lógica é, face à dificuldade que se vai vivendo, não faz sentido termos uma visão de os outros tenderão a resolver o problema, não é essa a forma de fazer as coisas. Provavelmente não seremos capazes de resolver todos os problemas sozinhos, teremos de encontrar essas ditas parcerias, mas na relação com os outros, provarmos que somos diferentes e que conseguimos fazer a diferença, e essa diferença vem de Jesus Cristo, inevitavelmente. Esse desafio, o Papa vai pedindo que ele seja levado a todas as periferias, o anúncio. Este desafio está também a transformar a Igreja, nomeadamente na dimensão missionária que ela sempre tem. A Igreja nasceu para ser missionária. Para anunciar. Para anunciar. E eu creio que este anúncio está a motivar a própria Igreja por dentro e há muitas realidades dentro da Igreja que já o fazem e estão a fazê-lo indo às periferias. Eu creio que é um desafio para todos, no sentido, para todos os cristãos, para todos os batizados. Mas aquilo que há pouco disse e que me parece bem, no fundo, aquilo que distingue a Igreja de uma ONG piedosa ou não, é justamente este enraizamento em Cristo. E, portanto, aquilo que anunciamos é aquilo que a Igreja anunciou desde o princípio, que é este Jesus Cristo ressuscitado e que é para todos uma esperança de vida. E, portanto, é uma esperança de vida eterna. E, nesse sentido, nós, a Igreja, quando vai ao mundo e quando está com os outros para ajudar, para trazer essa vida nova. Concretamente, na vida económica, nós podemos ter uma forma diferente de estar, procurarmos ser mais simples. Esta vida nova
mas enraizado em Jesus Cristo, que me parece, que é a fonte de toda a nossa ação. E, portanto, é neste sentido que me parece que o Papa desafia a Igreja para não ser apenas uma forma, mas um conteúdo. O nosso tempo está a chegar ao fim. Perguntava-vos, na vossa opinião, que marcas definem este primeiro ano do pontificado do Papa Francisco? Eu diria que há aqui um rejuvenescimento da ação da Igreja, do seu sentido, e há uma procura pelo essencial. E há uma resposta do Espírito, é uma ação concreta do Espírito Santo. Vemos isto na Igreja e podemos olhar e alegrar-nos por isso, que a Igreja, através do Papa e através de outras realidades, está viva e tem uma presença e uma voz ativa no mundo. Concordo, eu penso que a grande diferença é exatamente este rejuvenescimento da própria mensagem de Cristo e que penso que o Papa, em certa medida, tem vindo a reforçar essa mesma mensagem e no momento em que é extremamente preciso, uma vez que, dadas as dificuldades que todos vamos vivendo, e nomeadamente o mundo ocidental, muitas vezes se tende a comentar que a presença de Cristo tem vindo a diminuir, acho que este pode ser um bom momento para tentar aproveitar nesse sentido e reforçar a presença. Agradeço-vos a presença aqui neste programa e a análise a este primeiro ano do pontificado do Papa Francisco. Ao longo desta semana, outras perspectivas vão analisar aqui no programa Eclésia o pontificado do Papa Francisco. Um ano que convidamos a revisitar nas imagens e mensagens que se publicam também no portal de informação da Igreja Católica em Portugal, em agência.eclésia.pt. Votos de uma fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.